Podcast do Transporte. Alô, alô, estas são as manchetes desta edição do Podcast do Transporte. O grande destaque desta edição é o dinheiro, isso mesmo. Então você aí que é da administração pública, da prefeitura, da Secretaria de Mobilidade ou de Transporte, ouça com atenção o nosso podcast para ter boas notícias como esta, que a Daniele Costa, do Ministério das Cidades, nos traz. No momento que nós estamos hoje, faltam mais projetos do que recursos. Os recursos, logicamente, eles estão aquém do déficit de infraestrutura, do que a gente precisa de melhoria, mas a gente tem aí recursos disponíveis hoje, tanto recursos públicos quanto recursos privados. Dinheiro, gente, existe, mas precisa planejar direitinho como e onde a administração quer usar essa grana. E ainda bem que tem ajuda, como por exemplo, para as cidades maiores, como conta Kelly Fernandes, que é assessora técnica da GIZ, uma empresa federal alemã dedicada à cooperação técnica. Hoje o Euroclima, junto com a GIZ, junto com o Ministério das Cidades, está investindo numa iniciativa que chama Viabiliza, que no final das contas a gente quer oferecer uma ferramenta digital para apoiar a estruturação de projetos para cidades com mais de 500 mil habitantes. Mas calma, que tem dinheiro e apoio para cidades de qualquer tamanho. Vai ouvindo esta edição de nosso podcast do transporte, porque a gente ficou sabendo que a iniciativa privada está com grande apetite. É a boa notícia que nos traz a Carisa Ribeiro, especialista de transportes no BID. A cada $1 que foi colocado no Brasil, a gente conseguiu mobilizar $34. Isso é muita coisa. Então, o apetite que tem dos investidores de trazer esse recurso para o mercado brasileiro. Como é que a gente consegue alinhar tudo isso? É um desafio, pouco a pouco, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas é muito importante falar esses números, porque impressiona também. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o Podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Na área do transporte público de passageiros, alguns fatos estão ficando bem claros e conhecidos por todos. Que o transporte é um direito, que há uma necessidade de subsídio público, que temos urgência na descarbonização, que existem grandes chances de uma eletrificação. Mas tudo isso leva à pergunta que não quer calar. Aliás, que grita bem alto. Com que dinheiro vamos fazer tudo isso? Nós levantamos o assunto com 3 das maiores e mais poderosas especialistas do assunto. No estúdio do Podcast do Transporte, montado dentro da Arena NTP, a gente reuniu na mesma mesa Carisa Ribeiro, especialista de transportes no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com foco em parcerias público-privadas, as famosas PPPs, Kelly Fernandes, assessora técnica do programa Euroclima da GIZ, empresa federal alemã para a cooperação técnica, e Daniele Costa, coordenadora de planejamento da mobilidade urbana da CEMOB, do Ministério das Cidades. E o que descobrimos nesse nosso bate-papo foi: 1. Há dinheiro. 2. Como fazer para conseguir botar a mão nessa grana. 3. Como prefeituras de grandes capitais, cidades de porte médio ou pequenininhas podem se candidatar aos recursos disponíveis. Então, você aí da administração municipal de todo este paizão, se ligue. A primeira pergunta para as 3 foi direta: falta dinheiro ou falta projeto? Daniele Costa, do Ministério das Cidades, foi a primeira a se pronunciar. No momento que nós estamos hoje, faltam mais projetos do que recursos. Os recursos, logicamente, eles estão aquém do déficit de infraestrutura, do que a gente precisa de melhoria, mas a gente tem aí recursos disponíveis hoje, tanto recursos públicos quanto recursos privados, e a gente precisa muito canalizar essa aproximação, utilizar esses recursos da melhor forma. Eles são escassos, então a gente tem que fazer um uso eficiente também dos recursos. E precisamos sim de bons projetos. No âmbito do Ministério das Cidades, nós estamos sempre preocupados com a capacitação dos entes federados, diversificando nossas parcerias
para que a gente consiga estruturar os melhores projetos possíveis aqui no país. Podpedia, o dicionário do podcast. Opa, só para esclarecer quem ouve tanto essa expressão e não sabe bem exatamente o que são os entes federados, pois são as partes que formam a nossa república. Então, a União, os estados e os municípios. Se for levar bem ao pé da letra, estes 3 mosqueteiros viram 4, porque aí entra o Distrito Federal. E fui! Podpedia. Seguimos. A perspectiva da Carisa Ribeiro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é bem parecida com a de Daniele. Existe dinheiro, o que falta é projeto. Ou melhor, falta projeto bem feito e com parceria. Eu vou falar de PPP. Precisa de projeto e precisa de parceria. Como a Dani falou, todos os entes financiadores, eles têm recurso desde que você apresente um bom projeto. O que você quer fazer, como você quer fazer e que dinheiro você precisa. E quais são os riscos para esse projeto. Então não é simplesmente o projeto executivo, mas dentro de um contexto de desenvolvimento. Isso aqui o BID Invest olha sempre o impacto desse projeto e quem ele vai se beneficiar e o que o município e a região consegue beneficiar com isso. Mas eu acho que a grande notícia é dinheiro sempre teve, mas a parceria é um tema super importante nesse processo. A Kelly Fernandes, representante da empresa federal alemã de cooperação técnica chamada GIZ, também confirma essa radiografia do mercado no que diz respeito a projetos versus financiamentos. Eu diria que não falta recurso, mas o ecossistema é complexo. E muitas vezes é difícil entendê-lo ou ter as capacidades para entendê-lo. Principalmente porque muitas vezes as secretarias de transporte e mobilidade que vão estruturar esses projetos, às vezes não estão tão conectadas com as secretarias que cuidam da temática de financiamento. Então existe também uma falta de conversa interna, de integração entre as diferentes secretarias, que às vezes dificulta a conexão entre projeto e financiamento. Então, eu acho que aí é um campo interessante para a gente fortalecer essas proximidades e, ao mesmo tempo, fortalecer as capacidades de preparação de projeto, entendendo quais são as necessidades das diferentes fontes, mas também aliando os projetos com as políticas públicas que já existem, por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os planos de mobilidade urbana, para que a gente tenha bons projetos desde a perspectiva social, ambiental e econômica, que vão ter como resultado impactos positivos e melhor mobilidade de cidade para as pessoas. Nem fale de falta de capacitação técnica, Kelly, porque esse é mesmo um problema crônico no Brasil. Em muitas décadas neste setor, a gente vê a dificuldade de municípios e até de algumas capitais na elaboração até de seus planos de mobilidade urbana. Mas continuamos com você, Kelly Fernandes, urbanista e arquiteta especializada em transporte. Como garantir que as partes interessadas numa parceria se entendam bem e falem a mesma língua? Acho que a palavra parceria ela é fundamental aí. E também a gente alavancar o conhecimento de quem ainda não conhece muito bem como funciona, colocar todo mundo na mesma página. Por exemplo, hoje o Euroclima tem uma comunidade prática junto com outros parceiros que tem justamente essa missão de colocar diferentes entes, seja municípios, governos, estaduais, governos federais juntos no mesmo lugar, porque isso também é super importante, melhorar a governança entre os diferentes entes, diferentes níveis, que fazem parte da solução de mobilidade urbana também. Ao mesmo tempo, o setor privado, a sociedade civil, fortalecer esses diálogos para a gente conseguir transformar planos em projetos que, na prática, são o que muda a realidade das cidades. Eu acredito que nos últimos anos a gente avançou muito em conhecimento sobre planejamento da mobilidade urbana e acho que agora a gente tem esse desafio, né, de estimular a elaboração dos planos, porém, ao mesmo tempo, avançar nesse aprendizado sobre como fazer um projeto, porque o projeto não é como um coelho que a gente tira da cartola. Ele tem fases, existe o ciclo do projeto, tem o anteprojeto, a pré-viabilidade, a viabilidade, a licitação. Como que a gente consegue ajudar os municípios a percorrer esse caminho de uma forma mais suave, sabendo quais são os passos mais seguros de acordo com a meta que eles têm, com a estratégia que a prefeitura tem, ou com um plano que tem essa função de consolidar uma estratégia. E alinhar tudo isso para que a gente consiga caminhar do plano ao projeto de uma maneira mais suave e ter bons projetos implementados. A engenheira Carisa Ribeiro, que atua no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, detalha ainda a necessidade de planejamento, a análise de risco e a escala,
como fatores importantes para quem quiser alcançar um final feliz em termos de financiamento de projetos no setor de transporte. Eu acho que aqui ele falou um tema fundamental, que é planejamento. Planejamento é fundamental. O próprio Ministério já vem batendo nessa tecla faz muito tempo. O problema nosso começa por escala. Então a gente tem, primeiro, que entender o nosso ecossistema. Os grandes, os médios e os pequenos. Para cada uma dessas soluções, eles têm estágios e soluções distintas. Então, escala. O Covid trouxe muita coisa muito bem, mas ele também trouxe uma coisa interessante. A gente tem que planejar e trabalhar risco. Coisa que, em 2019, isso não era pautado dentro de um plano de negócio. Hoje, isso está e todo mundo conhece. Eu acho que, além disso, trouxe para qualquer pessoa o conhecimento de e se isso acontecer? Então, o impacto de uma ação e a não mitigação do risco, a gente conhece. Então, primeiro, escala, né? Segundo, inovação. Por que eu falei do impacto? E por que eu falei do risco? Hoje, o tema de inovação, ele tem que permear na mobilidade. E não é inovação só dentro da informação ao usuário, é desde o planejamento. Você informar a comunidade o que está acontecendo, pegar feedback, você mostrar para o prefeito que isso vale a pena, é muito importante. E no Brasil, escala e inovação, com a capacidade técnica que a gente consegue avançar. O próprio banco trabalha muito com o Ministério em termos de capacitação. Cadernos e mais cadernos foram feitos com a parceria da GIZ e com outros atores que tem cartilhas com o BNDES. Tô entendendo. E você aí do outro lado, tá sacando? Segue o fio da conversa com a Cariza. Então, você transformar isso em uma política pública que consegue chegar na ponta, eu volto à minha palavra de parceria. E a parceria, ela é complementariedade. Cada um dos atores que estão presentes aqui, eles conseguem fazer um determinado ponto. Então, ter um ente que consiga capitanear tudo isso e organizar para chegar na ponta é onde a gente avança. É fácil? Não é fácil. Não tanto o tema de dinheiro, mas sim de planejar a escalabilidade disso. Então é isso, dinheiro existe, o que anda em falta é capacitação técnica para fazer um bom planejamento, uma análise de risco, enfim, um projeto de primeira. E aí entra a necessidade de apoiar essa competência no país todo. Falando nisso, o assunto volta então para o governo federal e, portanto, é Daniele Costa do Ministério das Cidades que segue com a conversa. Veio muito à tona duas palavras aqui, que foi planejamento e projeto, né? Vou aproveitar então para disseminar o que nós temos hoje no Ministério das Cidades. Nós temos linhas de assistência técnica e financeira para a elaboração dos planos locais municipais de mobilidade urbana. Ainda é um desafio, principalmente para aqueles municípios de médio e pequeno porte, né? A gente avançou um pouco mais nos municípios de grande porte, mas ainda é um número aquém do que nós desejamos. Também queria falar da parceria que nós fizemos com a GIZ, com o desenvolvimento de um sistema também aí na área de planejamento para os principalmente pequenos municípios, para apoiar aqueles municípios em elaborar o seu próprio plano de mobilidade, sem necessidade de contratar às vezes uma consultoria, uma ferramenta de forma mais automatizada, de o município entrar, conseguir cadastrar o seu plano. Então, a gente sempre tem buscado aí a palavra parceria com os bancos multilaterais, organizações do setor privado, setor público, para que a gente consiga alcançar e vencer esses desafios na área de planejamento e de projeto. Opa, seguiu o raciocínio aí? O governo federal e os bancos e agências estão conversando e querem te dar uma força. Falta a sua prefeitura entrar nesta roda. Vamos então para Kelly Fernandes, da GIZ, que falou do gargalo gerado pela falta de capacitação técnica. Quando a gente fala de estruturação de bons projetos, a gente precisa ver onde é estratégico a atuação agora. Eu vejo que nos próximos anos a gente vai ter uma série de oportunidades como as que estão aparecendo agora, como o PAC, como alguns chamamentos, por exemplo, realizados pela assessoria financeira do governo alemão, que é a KfW, querendo financiar estudos de pré-viabilidade, estudos de viabilidade, cooperações técnicas internacionais querendo fazer o setor avançar através do financiamento desses estudos, né? Para a gente poder chegar, enfim, na proposição de um projeto propriamente dito. Mas onde está o gargalo? A gente tem um gargalo aí de capacitação e fortalecimento dos entes municipais. Então, como a gente entende a necessidade deles e consegue oferecer soluções, visitas técnicas, oportunidades de aprendizado que estejam alinhadas com a necessidade prática. Onde eu encontro uma regulamentação igual a essa,
que eu possa entender, que eu possa aplicar. Como que eu financio uma pesquisa de mobilidade aqui para eu entender qual é a minha necessidade, minha matriz de deslocamento, para eu poder tomar uma ação coordenada e baseada em dados. Então, eu acho que é mobilizar recurso para esse momento e, ao mesmo tempo, tirar partido da tecnologia. Mas para isso vocês pensaram numa solução, certo, Kelly? Quando a gente fala de estruturação de bons projetos, a gente precisa ver onde é estratégico a atuação agora. Eu vejo que hoje o Euroclima, junto com a GIZ, junto com o Ministério das Cidades, está investindo numa iniciativa que chama Viabiliza, que no final das contas a gente quer oferecer uma ferramenta digital para apoiar a estruturação de projetos para cidades com mais de 500 mil habitantes, passando por indicadores, por critérios, por requisitos que estão relacionados com a questão ambiental, social e econômica, trazendo para o município essa compreensão mais holística do que é um projeto de mobilidade urbana, que ele pode atenuar ilha de calor, que ele pode ampliar o acesso de uma mulher negra à mobilidade de boa qualidade, que ele pode gerar um emprego verde que vai qualificar ali uma mão de obra que vai passar a receber melhor e vai se inserir de uma forma mais digna no mercado de trabalho. Então, acho que percorrendo esses caminhos e tendo diversidade de soluções e de atuações que sejam complementares. Porque hoje a gente tem um ecossistema complexo, porém a gente pode ver os eixos de atuação mais estratégicos, se coordenar e conseguir aproveitar essas janelas de oportunidade e fortalecer capacidades municipais. Só lembrando aqui que as nossas 3 entrevistadas fizeram parte do painel Estruturação de Grandes Projetos e Incentivos ao Setor Privado. Isso na mais recente edição da Arena ANTP. E a profissional que hoje trabalha no BID, Carisa Ribeiro, explica um pouco a questão da dobradinha, informação e monitoramento. Ter a participação da população para entender o tempo das coisas. Então, isso a gente tem que trazer a população para ser nosso parceiro. Tem vários exemplos disso. Curitiba faz isso muito bem, Belo Horizonte está fazendo isso muito bem. Claro que tem problema no sistema. Cada sistema ele vai ter sua complexidade. A coisa mais importante é informação e monitoramento. Porque o banco ele tem essa preocupação, tudo que a gente faz, a gente dá um propósito àquilo. O banco hoje está muito interessado nos impactos. Impactos não é uma coisa que você consegue medir a curto prazo, ele tem que ser a médio e longo prazo. Então também, ter uma estrutura que você consiga, com parcerias, trabalhar o monitoramento dos dados, que é um esforço também que o Ministério vem fazendo, e tem uma outra complexidade, isso traz desenvolvimento. E a ANTP participa deste processo? Já a ANTP tem um caderno que fala a importância do setor, não só o setor produtivo, mas o setor como meio para outra produção. É extremamente importante. O setor de transportes, de mobilidade, ele afeta a saúde e o bem-estar. Então, o que a gente consegue fazer com isso? Eu falo de novo. É ter conhecimento, escalabilidade, parceria. Sozinho a gente não consegue. O setor privado, ele é um setor que ele vem se transformando. Ele sofreu um baque na época da pandemia, ele vem se adaptando a essa nova era. É muito difícil, porque existe um volume de investimento muito alto. Então, você tem um novo ecossistema, um novo usuário. Por outro lado, você tem tecnologias que avançam com uma velocidade enorme e você tem o privado vendo qual é o investimento que eu tenho que fazer nesse curto, médio e longo prazo. Como eu consigo recursos para isso? Então, alguns bancos estão trabalhando novas linhas de financiamento, trazendo parceiros para diminuir o risco. O BID Invest é o braço privado do Brasil. A cada $1 que foi colocado no Brasil, a gente conseguiu mobilizar $34. Isso é muita coisa. Então, o apetite que tem dos investidores de trazer esse recurso para o mercado brasileiro. Como é que a gente consegue alinhar tudo isso? É um desafio. Pouco a pouco, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas é muito importante falar esses números, porque impressiona também. Então os caminhos estão abertos, seja para conseguir informação, formação e fazer a lição de casa direitinho até chegar nos recursos, que são, afinal de tudo, o motor para fazer o transporte público da sua cidade cumprir o papel dele. E que é de ser um direito da população, que assim pode ir e voltar do trabalho, da escola e para onde quiser. E se eu fosse você, administrador municipal de qualquer canto do país, distribuir este episódio do podcast do transporte para toda a prefeitura. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade.
Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil, mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Podcast do Transporte. Coordenador regional Nordeste da NTP há quase 35 anos, o engenheiro César Cavalcante está baseado no Recife, Pernambuco, de onde acompanha com carinho tudo o que acontece no mundo do transporte urbano da região. Ele veio, claro, participar da Arena NTP e visitou o estúdio do podcast do transporte, contando pra gente um pouco sobre o estado atual do setor nas principais praças nordestinas. O nosso cenário nordestino é muito variado. Nós temos casos como Fortaleza, eu colocaria em primeiro lugar nos avanços que eu tenho observado ultimamente na área de trânsito e transporte, e Salvador, também com uma pujança muito forte, introduzindo medidas, algumas embora até causando certa polêmica, né, como a introdução do monotrilho, mas que, de certa forma, deram passos no sentido de tentar melhorar a mobilidade das suas populações. No caso do Recife, nós trabalhamos há cerca de 2 anos atrás na elaboração de um plano de mobilidade para a cidade, que foi considerado um plano muito bom, muito avançado. Eu acho que a elaboração desse plano constitui um dos grandes feitos que a cidade do Recife pode mostrar ultimamente. O plano é bom, mas a implantação é paulatina, claro. Enquanto isso, César Cavalcante revela que a região metropolitana do Recife ainda não conseguiu ampliar de uma maneira mais eficiente e abrangente a integração dos serviços de transporte. Bem lá atrás, nós optamos por um modelo de integração por meio de terminais. E isso hoje em dia se mostra um grande problema porque os terminais têm um custo de manutenção muito elevado. Muitas vezes eles não foram bem projetados ou não conseguiram perceber o crescimento da demanda e eles superlotam. Então, todos os dias de manhã cedo, podem ligar a televisão lá de Recife, é uma matéria televisiva sobre o problema dos terminais. É muita gente, é a demora dos ônibus que não chegam e temos um BRT, na realidade 2, norte-sul, leste e oeste. Estão jogados fora, é uma tristeza. Como é que uma ideia brilhante que é a do BRT, que nasceu no Brasil, em Curitiba, como todos sabemos, a gente estraga essa ideia. 2 corredores maravilhosos, estações com ar-condicionado, com tudo que você possa imaginar. Não tem mais nenhuma com ar-condicionado, várias estão fechadas porque foram vandalizadas e o pavimento do BRT em vários e vários trechos completamente deteriorado. É uma tristeza. Isso precisa mudar. E, aliás, já foram mal feitos, porque o pavimento não suporta o peso de um articulado carregado. Um colega meu da universidade juntou os alunos dele todinho num BRT e foi pesar o BRT com os alunos dele no pavimento. E provou por A mais B que aquele pavimento não ia durar mais um ano, como não durou. A política às vezes entra na história, né? Atravessa a parte técnica e atropela a lógica, coisa que a gente já viu muito e que segue, infelizmente, viva e ativa. E o Cavalcante contou pra gente uma outra história recifense desse naipe. Surgiu a ideia em Recife de construir 4 viadutos por cima da nossa principal avenida, a Agamenon Magalhães. E nós fomos analisar, nós da universidade, esse projeto de 4 viadutos, e era uma loucura. Era tirar trânsito e jogar logo para o outro lado. Não fazia o menor sentido. Então o projeto já estava em processo de fundações em algumas áreas, mas nós conseguimos, através de um colega nosso, arquiteto, que encontrou com o governador e disse: governador, por favor, pare com esse projeto das 4. E o governador, surpreendentemente, perguntou a ele: pois me explique por quê. E eles passaram 1 hora em pé e o nosso colega arquiteto explicando a ele os motivos.
E ele parou o projeto. Realmente salvou a cidade do Recife de um gasto enorme e uma consequência desastrosa para o trânsito. Bom, dessa vez a história teve final feliz, mas como a gente evita chegar ao ponto de um cavaleiro solitário conseguir dialogar e convencer uma autoridade de que um projeto está equivocado, qual é a saída para encruzilhadas como essa? Uma das saídas é a conscientização da nossa classe política, porque não há a consciência do que seja uma solução adequada para um país com as nossas condições econômico-financeiras. Não há essa visão. E quando há essa visão, ela é muito mais com interesse eleitoreiro do que de manutenção de um sistema que venha a proporcionar vantagens à população por longo período. Essa, aliás, é uma preocupação para o ano que vem, porque existe a chance concreta de muita cidade ser vítima de promessas exageradas, vendendo tanto a tarifa zero quanto os ônibus elétricos como soluções mágicas para todas as mazelas do transporte. É ficar de olho. Podcast do Transporte. Antes de terminar este podcast, eu chamo a atenção para você, que é administrador municipal, prefeito, secretário, para que distribua para os seus colegas, porque, como você ouviu, há informações importantes para você e para a sua cidade. E boa sorte com seus novos projetos, bem organizados com a ajuda dos bancos multilaterais, como o Ministério das Cidades. O transporte público é a bola da vez e existem recursos para você melhorar e entregar este serviço para a sua comunidade. Outro aviso é que no próximo episódio do podcast do transporte, você vai ter uma cobertura caprichada da entrega do prêmio Maiores do Transporte, que premia faturamento, e Melhores no Transporte, que reconhece os melhores desempenhos da categoria. E ainda uma comemoração muito merecida dos 60 anos da revista Transporte Moderno, a mais tradicional do ramo no Brasil. A revista e também o prêmio são realizações da OTM Editora, nossa parceira aqui no podcast. Podcast do Transporte. Puxa, agora me peguei pensando como o Brasil é grande e diverso. A gente que é de cidade grande acaba não se dando conta de como deve ser difícil para um município pequeno conseguir dar transporte decente para os seus cidadãos. Mesmo em cidades médias, pode ser complicado encontrar pessoas especializadas em transportes públicos que entendam de mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, tem que entender a cidade e saber ler manuais dos bancos multilaterais. O bom é que a gente ouviu aqui que não tem cidade tão pequena que não possa tentar resolver os seus problemas com a ajuda de quem entende do assunto e quer facilitar a operação toda. E do mesmo modo, não tem cidade grande demais em que um especialista não possa ajudar um governante a tomar decisões mais sensatas. E aí, como está a situação da sua cidade na área da mobilidade? Tem gente que depois de ouvir este podcast vai poder parar de se queixar da vida e fazer os planos darem certo. Boa sorte! E eu fico neste ponto. E esse é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, com apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, que eu, Alexandre Pelege, apresento. Em meu nome, de Armo Bazani, do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, da OTM Editora, agradecemos o tempo que você nos dedica aí com sua escuta. Se você curtiu o que ouviu, não esqueça de dar nota 5 pra gente no Spotify. Fique à vontade também para dar uns likes, uns cliques, seguir e compartilhar nosso material, nosso link em suas redes sociais. A produção do podcast do Transporte leva a assinatura da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, texto de Fátima Mesquita e edição de áudio de Lala Moreira. Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise nos dão apoio na produção e temos ainda a voz de Meg Vicente participando também dos nossos episódios. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte.
Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com